Abertura de espaço na folha salarial do Vasco após saídas e definições com acertos no Cruz Maltino para a temporada. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Vasco, de fato, desde que começou a ser comandado pelo técnico Rafael Paiva, tem obtido bons números no campeonato atual. Desde que o técnico assumiu o comando técnica da equipe do Vasco, o aproveitamento tem se mostrado digno também de muitos elogios. O aproveitamento atual do Vasco com o comando de Rafael Paiva é de cerca de 60% no Campeonato Brasileiro. O Vasco se coloca assim entre os melhores do torneio, ocupando a 4ª posição nesse quesito. É um dado que, claro, se torna muito interessante e merece toda a atenção do torcedor. É necessário falar que a equipe em pouco tempo conseguiu dar uma volta por cima e se reerguer na competição. Desde a saída de Álvaro Pacheco, o trabalho de Paiva tem sido fundamental para a mudança de rumo, trazendo não só os resultados positivos, mas também a busca por uma nova mentalidade a ser implementada nesse elenco atual do Vasco. É claro que com o técnico português Álvaro Pacheco, que teve uma curta passagem como treinador do Vasco, as mudanças foram bem rápidas. Isso porque o Vasco vinha de uma sequência de resultados negativos, inclusive uma derrota para a equipe do Flamengo, uma goleada muito expressiva e que, claro, mexeu bastante com o torcedor vascaíno, mas que após a saída do técnico português e novamente o comando entregue nas mãos de Rafael Paiva, a equipe voltou a atuar de uma maneira mais competitiva e também, principalmente, conseguir somar mais pontos, algo que se torna muito importante. A cargo também de significativa na prática, a cada 10 pontos que são disputados pelo Vasco, a equipe tem conseguido conquistar cerca de 6 pontos no total. É claro que para um campeonato do nível do Campeonato Brasileiro se torna uma porcentagem muito interessante a ser obtida e que tem sim trazido resultados, feito com que o Vasco tivesse saído da parte de baixo da tabela de classificação até chegado também no momento atual na 10ª colocação na tabela de classificação. O técnico, além de ter melhorado o rendimento em pontuação, tem mostrado a capacidade notável de aproveitar o elenco e também é feito com que praticamente todos os jogadores possam ter a oportunidade de serem utilizados. Nos bastidores, o Vasco tem realizado sim alguns movimentos importantes na busca para que possa aliviar a sua folha salarial. Isso significa que alguns jogadores, é claro, já deixaram São Januário, mas há a possibilidade real de alguns outros atletas estarem deixando São Januário muito em breve. O técnico Rafael Paiva melhorou e muito toda a rodagem do elenco a partir do momento que começou a utilizar de jogadores que tinham poucas perspectivas no clube. Mas é claro que mesmo dessa forma não há oportunidade para todos os jogadores. E assim, alguns jogadores que não têm espaço atual no time principal estão com negociações para estar deixando a equipe. É claro que isso é bom tanto para o clube quanto para os jogadores. O Vasco vai buscar economizar mais em folha salarial e os atletas terão a chance de buscar mais tempo em campo jogando em outras equipes e assim tendo bem mais oportunidades e tempo de jogar. De maneira mais recente, 2 jogadores já estiveram deixando o Vasco, casos de Zé Gabriel e Bruno Praxedes. Há, claro, uma possibilidade de, nos próximos dias, semanas, mais jogadores possam deixar São Januário. Ao liberar esses jogadores, o Vasco não só abre espaço na folha salarial, mas também no elenco. É claro que isso pode significar a oportunidade de que novos atletas possam se encaixar melhor no estilo do jogo do técnico, mas também podem ser colocadas mais chances aos jogadores da base que têm um custo definitivamente bem menor do que muitos jogadores que não têm sido aproveitados nesse elenco atual do Vasco. Com uma folha salarial mais enxuta, o Vasco poderá também ter bem mais flexibilidade ao negociar com
outros atletas e assim ter a capacidade de investimento em relação a salários liberada mediante as saídas que têm sido sim colocadas em prática na equipe do Vasco. O assunto envolvendo o material esportivo e o Vasco deve ter como definição a renovação do vínculo com a Kappa. A marca italiana de material esportivo deve estar muito próximo de um novo acordo com o Vasco. Assim, a informação que veio do canal Atenção Vascaínos trouxe também a possibilidade da renovação ser firmada até março de 2025, o que significa mais 3 meses de colaboração entre o Vasco e a marca. Período adicional pode parecer curto, mas claro, o Vasco já tem buscado em relação a esse acerto também algumas definições para a temporada de 2025. Durante o momento em que este assunto esteve também circulando entre o torcedor vascaíno, muito se falou sobre algumas outras marcas que estariam interessadas em firmar a parceria com o Vasco para a temporada que vem. No entanto, nenhum tipo de definição aconteceu, e assim o Vasco e a Kappa deverão estar juntos novamente durante 2025, pelo menos até março. E aí o torcedor vascaíno estará atento a como todo um novo desfecho se dará. Sobre jogadores, o Vasco tem mesmo uma proximidade em ter o zagueiro uruguaio Maurício Lemos. As negociações que estão em andamento, o jogador principalmente conversa com seu clube atual para que assim a transferência possa ser realmente viabilizada. Embora não haja uma confirmação oficial, as chances de um negócio se concretizar são consideradas reais, o que, claro, faria com que o jogador pudesse reforçar o Vasco nessa temporada de 2024, o segundo semestre no futebol brasileiro. O Vasco, claro, ainda buscando alguns acertos em sua defesa. Esse jogador chegaria justamente para isso. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.